Matar saudades dele, que é um querido, que vem ao Você Bonita, eu acho, nem sei, mas se bobear. Nesses 7 anos, ele tá com a gente desde o início. Nosso nutrólogo, queridíssimo Dr. André Weiner. Bem-vindo. Tudo bem? Quanto tempo você tá com a gente? Fala aí. Desde 2012, se eu não me engano. Então, fazer 5 anos. Mais da metade, né? Olha só, não, parabéns, 5 anos também é um belo tempo. Ainda bem que nesses 5 anos eu não envelheci, né? Eu parei não, vocês estão agora, tá vendo? Quase nada. Resgatar imagens aí, Dr. André. Agora é pai. Agora né? Pai, já papai, fez já, né? 1 ano do filhão. Já, o tempo rápido, passa, né? muito E você bom. me cobrava tanto, né? Pois é, eu brincava. Olha, vem filhinho por aí. Agora é o inverso, né? Porque eu tô perguntando quando vem meu segundinho. Mas, ó, falar um negócio pra vocês. Essa pauta que a gente pensou pra abrir essa segunda é super divertida. É uma pauta interessante. Ela acaba sendo divertida porque isso acontece com todo mundo e os elementos parecem estranhos, mas muitas vezes não são estranhos. O que a gente vai colocar aqui hoje? Nós vamos falar de alguns desejos, de algumas vontades que nós temos, de alguns alimentos e que isto tem um outro significado, certo? Certo. Por exemplo, tô com vontade, porque essa é a clássica. Chocolate. Gente, eu preciso de um chocolate, preciso ficar maluca, eu preciso de um chocolate. O que significa quando você precisa de um chocolate? Será que você precisa de açúcar? De repente, não é açúcar que você precisa. Sim. Não, vocês vão se surpreender com uma série de respostas. Então, quero lembrar que você pode participar dessa pauta. Né, doutor André? Está de acordo? Certeza, claro, com certeza. Mande o seu desejo pra gente. Carol, ando tendo um desejo maluco de tal coisa. Doutor André vai contar o que está faltando no seu organismo, que é por isso que você está sentindo esse desejo. Grávidas valem também? Vale. Ou de grávida é mais louco ainda? Aqui grávida a gente vale, mas a grávida ela já tem uma outra porção, né, que a gente chama de picamalácia, que muitas vezes as grávidas, elas têm desejos por coisas não nutritivas, né? Então tem grávida que tem vontade de comer giz, tem grávida que tem vontade de comer terra, tijolo, Sério, graxa. essa do tijolo eu já ouvi, isso é verdade? É verdade, isso chama-se picamalácia, né? Uma situação que acontece nas gestantes por alterações hormonais, então a gestante acaba tendo essas vontades que não necessariamente estão ligadas ao déficit de algum nutriente. Tá? Então chama-se picamalácia, que a gente encontra, que a gente vê com certa frequência em algumas gestantes. É claro que algumas têm vontades de frutas fora da estação, têm vontades de algum alimento que tem um nutriente, ela pode inclusive ter déficit de alguma substância, de algum micronutriente, de alguma vitamina que o corpo está pedindo que ela consuma. Tá? Mas a grávida muitas vezes, se ela tem uma vontade de algum alimento não, alguma substância que não seja um alimento... Tipo tijolo, é muito estranho. Terra, giz, aquele giz que a gente... E o giz de lousa. De lousa também. De escola. Sim, acontece. Que louco. Graxa de sapato, também tem. Então, assim, existem essas vontades meio estranhas que não necessariamente estejam ligadas ao déficit de algum nutriente, mas que a gestante pode apresentar. Né? E tirando a gestante, a gente tem muitas dessas vontades, até por conta dessa nossa vida meio corrida, né, Carol? Então a gente já falou bastante da parte de ansiedade, sou ansioso, sou ansiosa, tenho vontade de doces, de salgados, né? Então a pauta pode até englobar isso, mas não necessariamente, por exemplo, como você falou do chocolate, a falta de chocolate pode ser também por conta de diminuir a ansiedade, mas também pode ser por conta de falta de algum nutriente. Então isso que é interessante, a gente vai aprender vamos dizer assim, desmembrar aquilo que é a vontade e o sabor que aquilo teria quando a gente fecha os olhos e imagina, e por isso fala que está com desejo de alguma coisa, porque algo no nosso organismo está faltando. Sim. É nutriente, a gente vai descobrir qual é agora. Vamos começar? Vamos. Estou esperando o do pessoal de casa, então. @VocêBonitaTV, não precisa nem mandar a foto, você pode colocar a palavra. Carol tendo desejo de tal coisa. O que significa? A gente já conta. Vamos então para a primeira, na tela. Olha lá que bonitinho. Aí ele vem passeando. Chocolate, é claro, abrimos com o clássico. Quem tem muita vontade de chocolate significa que tem falta de magnésio, doutor André? Pode significar falta de magnésio. Olha só por quê. O magnésio ele é um nutriente, um composto que ele trabalha muito no nosso cérebro. Nosso cérebro precisa de magnésio. Né? Uma das funções do magnésio no nosso cérebro, inclusive, é nos deixar um pouco mais tranquilos, um pouco mais calmos. Ele age em regiões do cérebro, em sinapses, e ele age também em regiões de neurotransmissores. Né? Então, inclusive, quando a gente já falou bastante, tiveram várias pautas falando de neurotransmissores, de compulsões, de vontades. O magnésio, ele é importantíssimo para a formação de neurotransmissor, por exemplo, serotonina, ele é super importante. Né? Então, muitas vezes, para você conseguir
trabalhar o neurotransmissor, você precisa ter nutriente. E muitas vezes a falta do nutriente não vai deixar você formar esse neurotransmissor, e aí você pode ter vontade de algum alimento que tenha uma quantidade de magnésio maior. Por exemplo, chocolate o chocolate tem magnésio. O chocolate tem magnésio. Claro, tem chocolates e chocolates. Nós estamos falando aqui de chocolates de boa qualidade, chocolate geralmente 75% cacau, que ele tem uma quantidade menor de açúcar, ele tem uma quantidade menor de gordura, ele tem uma quantidade maior de cacau. Dentro do cacau tem os polifenóis, tem magnésio, e aí dentro desse chocolate tem. Não significa que todo mundo que tenha vontade de comer chocolate seja por falta de magnésio. Entendi, tá? Entendi. Pode ter também falta de outros nutrientes. Acho que é legal a gente falar também assim, não é que a vontade de chocolate só falta de magnésio. Os alimentos, eles não têm um nutriente só, tá? A gente pode falar do cromo, por exemplo, também, que a gente vai falar em outros alimentos. Mas, por exemplo, aqui a gente tem, que a gente fez as plaquinhas que eu achei super legal. O desejo, né? Isso. E onde a gente encontra que não seja no alimento do desejo? Aqui a gente tem... A gente tem na lentilha, por exemplo. Na lentilha tem, no arroz integral tem magnésio. No ovo a gente tem uma quantidade de magnésio. Nos grãos integrais a gente tem uma quantidade de magnésio. Inclusive aqui na cenoura a gente tem uma quantidade de magnésio, na abóbora. Pois é, são bem diferentes, né, os alimentos. Você tem a vontade de chocolate, aí seu médico te diz, então, mas a gente diminui um pouquinho o açúcar, o chocolate, coma mais cenoura, mas faz sentido. Mas assim, aquela coisa que a pessoa pode estar pensando agora, tá bom, mas eu vou trocar o chocolate pela lentilha. A minha vontade de chocolate. Então, aí nesse caso, provavelmente está englobando também outros fatores. Outros fatores. Que é a ansiedade das ansiedades, da vontade de comer o doce em si. Aí pode ser falta também, inclusive, de outro nutriente. Pode ser falta de cromo, por exemplo. Né? Pode ser falta de vitamina B6, por exemplo. Né? Então, são situações que podem acontecer, que não necessariamente a pessoa com vontade de chocolate tem esse déficit, essa falta desse nutriente, significa que ela por isso que ela está com vontade de chocolate. Entendi. Pode ter outras coisas envolvidas, mas uma das coisas que pode acontecer é a falta de magnésio. Falta de magnésio. Então fiquem atentos, está com muita vontade de chocolate, é bom dar uma dosada, né? No sangue, para descobrir se realmente está faltando magnésio. Vamos para a próxima, olha lá, olha esse desejo. Desejo de... esse aí os meninos têm bastante. Algumas meninas também, que os homens parecem bem carnívoros. Vontade de comer carne, falta de ferro. Sério? Pode ser falta de ferro. Que interessante. Muitas vezes, por falta de ferro, o nosso organismo vai buscar, ele entende que algum alimento que vai repor esse ferro de uma maneira mais satisfatória. Né? E dos alimentos que tem uma quantidade boa de um ferro biodisponível, um ferro que seja absorvido mais rapidamente de uma maneira adequada, por exemplo, a carne. É a carne, aqui tem mais diretamente, mas tem outros alimentos Sim, tem também, outros. Né? Por exemplo, aí você vai falar, e os vegetarianos, e as pessoas que não consomem carne, não consomem nenhuma outra fonte de proteína animal, se não for carne, outras fontes de proteína animal também tem uma quantidade de ferro. Mas se você quiser buscar dentro de fontes vegetais, por exemplo, a gente pode falar, por exemplo, do brócolis, tem uma quantidade de ferro. Brócolis é bem legal. Folha verde escura tem uma quantidade de ferro legal. Não estamos falando de qualidade, de absorção, nada, mas a gente absorve. O que é interessante saber, principalmente para as pessoas que não consomem carne, dá para repor o ferro? Dá para repor, não tem nenhum problema. Mas o que tem que aprender é a quantidade, as misturas, o que pode colocar junto, o que não pode. Então, por exemplo, se você tem uma falta de ferro, comendo a carne ou comendo uma fonte vegetal, é legal você colocar junto uma fonte de vitamina C. Para melhorar a absorção. Para melhorar a absorção. E evitar algum alimento que tenha fonte de cálcio. Então, pessoas que têm falta de ferro, por mais que consumam um alimento rico em ferro, mas consumam, por exemplo, uma fonte de cálcio, vai interferir na absorção do ferro. Então, ela pode continuar tendo essa vontade por causa do déficit de ferro, porque ela tenta se alimentar com fontes de ferro, mas de uma maneira, entre aspas, inadequada. Porque compete, né? E quando compete, o ferro perde. O cálcio, ele inibe a absorção do ferro, então o ferro, ele deixa de ser absorvido. Por mais que você consuma, você não vai absorver. Não vai conseguir. Então, aprender dentro dessas vontades e o que você pode fazer, comer de uma maneira correta. Então, sempre que você tiver, e é claro, ir no médico, ver se realmente tem um deficiente de ferro, se tem uma anemia, a causa dessa deficiência de ferro, se é uma causa de perda, por exemplo, mulheres com grandes perdas menstruais, se é perda pelo estômago, se você tem um sangramento, se você tem uma gastrite, uma úlcera, alguma coisa, tem que tratar, tem que cuidar. Mas, de qualquer maneira, o médico identificou déficit de ferro, ele vai provavelmente
encaminhar para uma nutricionista, ou vai já pelo menos orientar o aumento do aporte de alimentos fonte de ferro, mas é importante não só colocar esse alimento como fonte de ferro de prioridade, mas como que você consome ele. Perfeito. E aí sim entrar com uma fonte de vitamina C, por exemplo, que você melhora muito a absorção do ferro. Agora, sabe o que é interessante também ainda? Não indo ainda para um próximo alimento ou desejo, mas quando a gente pensa no geral, assim, por exemplo, as pessoas que gostam mais de doce, né? As pessoas são assumidas. Ah, eu sou do doce, eu sou uma formiguinha. E as que gostam mais de salgado. Ah, não, eu sou total salgado. Isso também pode trazer aí algum tipo de, enfim, né, uma conclusão a respeito de alguma coisa que esteja faltando? Ou é uma questão de gosto mesmo? Pode. Geralmente, Carol, a princípio, a gente não é difícil a gente buscar dentro, quando a pessoa fala, eu tenho vontade de doce ou de salgado, algum nutriente específico. Geralmente, quando as pessoas têm vontade, a gente vai partir para aquele outro lado, das ansiedades e de neurotransmissores, que as pessoas sempre vão ter vontade, quando estão estressadas, cansadas, nervosas, que falam assim, nossa, eu preciso comer um monte desse alimento. Você vai ver que é sempre carboidrato. Ninguém tem uma crise de compulsão alimentar por rabanete, aipo, acelga, acerola, alface, não tem. Não tem. Mesmo por carne, né? A carne você pode ter vontade, mas quando a pessoa tem aquelas crises de vontade de abrir o armário, fechar o armário, saciou, é sempre por carboidrato. Né? É sempre carboidrato. Isso, por carboidrato, não falando do nutriente, mas falando do açúcar, relação à formação de neurotransmissores, e aí sim pode entrar um alimento ou outro que tem o nutriente para a formação, por exemplo, da serotonina. Tá. Mas o mais importante dentro do doce ou do salgado, que é o carboidrato, é o açúcar, que vai agir no nosso sistema nervoso central, e ele vai modular a liberação de insulina e alimentos mais gordurosos. Porque a gordura e a insulina, eles são o que a gente chama na medicina de neuromoduladores. Eles vão modular a ação da serotonina, da dopamina, de outros neurotransmissores no nosso cérebro e equilibrar nosso humor. Entendi. Então, por isso que muitas vezes quando você come chocolate, você não come chocolate muitas vezes por falta só do magnésio, você come para se sentir bem. Sim, propaganda total. De chocolate, como é que é? Alguém comendo chocolate, deitando, fechando o olho, rindo, e você come para você ter o prazer. Né? E aí a gente sai um pouco da falta do nutriente e entra no prazer. E a falta o déficit de neurotransmissores, muitas vezes, é por má alimentação, é por falta de nutrientes. Porque todos os neurotransmissores, eles são formados por algum aminoácido, por tirosina, são formados por triptofano. Então, triptofano a gente encontra no arroz integral, então às vezes é falta de triptofano. A gente encontra no iogurte, a gente encontra na banana, por exemplo. Legumes e frutas, dá pra gente destacar que tem praticamente tudo que a gente precisa para essa parte dos neurotransmissores? Tem, se a gente souber equilibrar, sim. Tá? Qualquer dos alimentos, não existe um alimento 100% completo, tirando o leite materno até o 6º mês de vida, ponto. Qualquer outro alimento, ele não tem 100% das necessidades de todos os nutrientes que a gente precisa. Por isso que é muito importante a gente saber equilibrar a proteína com o carboidrato, o tipo de vitamina, o tipo de outro nutriente que a gente vai colocar, de micronutrientes, de zinco, de selênio, de cromo. Então, isso é importante para a gente formar toda a nossa cadeia metabólica e conseguir equilibrar, para não ter a falta. Porque, às vezes, a gente pode até consumir uma fonte de magnésio, mas a gente não está consumindo outras fontes e deixa de absorver, ou absorve, queima demais de um lado e vai faltar do outro lado. Que coisa, e a gente não se dá conta, né? E também não consegue fazer tanto exame assim para a gente ter essa noção. Então, a pauta vem exatamente para a gente ter uma ideia do quanto a gente está tendo vontades e desejos que pode significar tudo isso. Vamos para o próximo, tem mais, olha lá. Depois tem algum para a gente colocar do público, Glaucio, você me avisa, tá? @VocêBonitaTV. Ah lá, a cara dela. Eu quero gelo! Gelo! Alguém aqui já teve vontade? Olha isso. Vontade de gelo remete, então, a uma possível anemia. Alguém já teve vontade de chupar o gelo, assim, né? Porque não dá pra comer o gelo. Eu nunca, você já? Eu não boto gelo nem na água, nem nada. Eu não gosto nem muito do gelado. Que coisa, né? O gelo em relação ao déficit de algum nutriente, principalmente em relação à anemia ferropriva, tem se mostrado alguns trabalhos que não sabem exatamente o mecanismo que leva a pessoa a ter essa vontade. Muitas vezes as pessoas consomem gelo quando elas têm alguma inflamação, né? O gelo é um bom anti-inflamatório, ele diminui a temperatura e ajuda na cicatrização. Tem pessoas que acham que vão emagrecer, chupando gelo, tomando água gelada. Já me perguntaram, inclusive, aqui hoje, né, Carol? É verdade, tomar água gelada emagrece, doutor André? Não, Carol, qual que é o princípio? Você toma água gelada, você diminui a temperatura corporal, aumenta a tua taxa metabólica, então, teoricamente, você gasta mais
Mas assim... É muito pouco, né? Muito pouco, não vai fazer a diferença. Não adianta chupar gelo e comer uma pizza inteira. Você não vai emagrecer, a pizza não vai subir do seu estômago. Isso é interessante. Mas tem alguns trabalhos que mostram que realmente algumas pessoas com uma necessidade maior de consumo de gelo apresentam um déficit de ferro. E aí é feito um trabalho de reposição de ferro, e essas pessoas geralmente elas também cursam com a necessidade de carne, muitas vezes, de outros alimentos. Que também podem ser fontes de ferro. Exatamente. Então prestem atenção nisso, quem anda com umas loucurinhas de vontade de gelo. Tem mais um e daqui a pouquinho eu coloco do público. Manda pra gente, @VocêBonitaTV. Olha lá, ela tá pensando em... queijo! Ai, queijo é muito bom. Queijo eu acho que eu já tive bastante queijo. Você fala, vontade de pegar um queijinho, aperitivinho. Olha lá, falta de cálcio. Pode ser, falta de cálcio. Queijo é uma boa fonte de cálcio? É uma boa fonte de cálcio. Não só o queijo, mas outras fontes lácteas são boas fontes de cálcio. Né? O cálcio também é um mineral importante para a nossa formação óssea. Ele é um mineral importantíssimo também para o nosso cérebro. Então, muitas vezes essas pessoas, por falta do cálcio, e muitas vezes pessoas que às vezes até consomem cálcio, mas a gente começa aquelas nossas viagens, né? A gente vai pensar em vitamina D, a gente vai pensar em paratormônio, então você começa a ter um déficit de vitamina D, então altera a absorção de cálcio no osso. Então as pessoas começam a ter essas vontades, muitas vezes, por déficit de cálcio. E volto a falar, tem pessoas, mas eu não consumo nada de leite, ou leite em si, por causa da lactose, ou porque eu também não consumo fonte de proteína animal. Existem outros alimentos que têm uma fonte de cálcio boa? Sim, por exemplo, o brócolis é uma ótima fonte de cálcio. Espinafre tem também? Espinafre tem as folhas verdes escuras, elas têm uma quantidade boa de cálcio, inclusive de magnésio, que ajuda nessa composição do cálcio também, fósforo. Então, o brócolis, para quem precisa repor, por exemplo, é uma fonte legal de cálcio, não só o queijo. O queijo. E aí você tem que ver realmente por que está faltando cálcio. De qualquer desses nutrientes, o legal é saber se está faltando, o motivo que está faltando, porque muitas vezes não adianta só repor, porque é o que a gente está falando. Às vezes a pessoa consome, mas não absorve. Não absorve. E tem que entender o motivo dessa não, e às vezes com uma reposição manipulada, né, com cápsulas, pode ajudar, né? Isso é importante também. E colocar junto uma alimentação saudável, né? Então, é aquela coisa, você põe o ferro, você põe o cálcio, mas você tem que complementar com o resto. Então, falta de cálcio pode ser a vontade de queijo pode representar? Pode, mas você tem cálcio, inclusive em alguns pães, você tem cálcio, inclusive algumas lentilha, você tem cálcio no brócolis. E a sardinha que falam que tem muito, né? Também tem. Como se diz, na espinha, né? Tem. As pessoas tiram, se bater aquela espinha, ela vira tipo uma farinhazinha e você pode colocar. Então, super interessante. Então, são fontes que você pode aproveitar. Então, a gama de alimentos que a gente pode colocar para repor, não necessariamente, está faltando cálcio, preciso consumir leite, né? Porque isso é uma coisa que a gente está falando, alguns anos atrás era um ponto assim, faltou cálcio, é leite. Hoje não mais. Não mais, muito pelo contrário. Vamos para as perguntinhas de público? Vamos ver o que a mulherada quer comer. Ai, meu Deus, olha lá na tela. Marília, obrigada. Parei de comer pão há mais ou menos um mês, mas às vezes sinto muita vontade, enfim. O que pode ser? É o lance do carboidrato, né? Ele dá um conforto. Muitas vezes as pessoas que consomem e deixam de consumir o carboidrato, no primeiro momento, são pessoas que ficam mais irritadas, são pessoas que têm essa vontade, muitas vezes porque o pão, ele tem uma fonte de magnésio, ele tem uma fonte de cálcio, então você altera um pouco os níveis de neurotransmissores. Tem o açúcar que altera um pouco os níveis de neurotransmissores, você tem essa vontade de consumir para ter essa sensação de bem-estar. O que a gente pode colocar no lugar se de repente ela está fazendo aí uma dieta direitinho, retirou o pão, mas está compondo por outras fontes de carboidrato, mas o que seria legal? Ela pode colocar, por exemplo, abóbora, ela pode colocar cenoura, ela pode colocar outras fontes de leguminosas. Aí a abóbora dá certo, hein? Dá super certo. Uma delícia. Pode colocar oleaginosa também, por exemplo, que são fontes de nutrientes legais que muitas vezes o carboidrato faz falta. Então, dá para você fazer, mesmo fontes proteicas, tem uma quantidade boa de outros micronutrientes que pode estar faltando nela por conta da falta entre aspas, desse açúcar que ela está consumindo. Então, se troca o pão por exemplo, fontes de legumes, fontes de boa qualidade de carboidrato. E aí dá certo? Dá super certo. Mais uma, olha lá.
Diana, obrigada. Estou em um processo de emagrecimento e estou sentindo muita vontade de tomar suco ou comer laranja. O que pode ser? Olha, dependendo do processo de emagrecimento que ela está, se for um processo muito restritivo, pode estar faltando algum nutriente, pode estar faltando ferro, por exemplo, vitamina C, pode estar faltando fibra, por exemplo. Então ela tem essa vontade de consumo, às vezes até o açúcar, essa vontade de açúcar. Então é importante esse processo de emagrecimento, ela está fazendo de uma maneira adequada, fazendo por conta própria, ela está restringindo muito os alimentos. Então, às vezes a laranja é uma ótima fonte de vitamina C, tem uma fonte de magnésio legal também, tem a fonte de fibra muito boa. Então algum desses nutrientes podem estar faltando e ela está querendo repor. E o que é melhor é chupar a laranja, né? Comer, sim, né? Do que tomar o com bagaço, do que tomar o suco. Sim, porque o suco é muita laranja e você não aproveita o bagaço, a fibra, que ajuda na flora intestinal, ajuda a diminuir a absorção desse açúcar, né? Da frutose, da laranja. Então você tem muito mais benefício com a laranja, você chupando a laranja e sacia bem mais do que você tomar o suco. Tá aí. Meninas, quero agradecer. Muito legal essa brincadeira, mas eu acho que a gente conseguiu colocar os principais aqui, os desejos principais que aparecem. Que bom que mandaram do pão, porque de fato o pão entra aí para representar carboidrato. Ai, que desejo de uma massa, né? Coisas do tipo como o Dr. André comentou. Quem quiser saber mais, é claro que pode entrar em contato com ele. Aliás, tem que segui-lo. Nosso querido nutrólogo, então, que está com a gente há 5 anos. Que coisa boa. Vai lá no Insta, @André Nutrólogo, tudo junto, @André Nutrólogo, já encontra todo o trabalho dele. Telefone 2638-2098, 2638-2098. E o bacana de fazer essa pauta com o Dr. André é que você tem muita experiência de hospital. Sim. Então, a falta desses nutrientes é algo que E nos hospitais é um grande erro, Carol. Então, você vê? É um grande erro. Eu imaginei, porque, gente, isso aqui tem tudo a ver. Então, você tem uma experiência nisso, que por isso que a gente te convidou para essa pauta. Mas você volta, né? Com certeza. Sempre um prazer. Carol. Beijo no filhão, na esposa. Obrigada pelo carinho. Obrigada por estes 5 anos nessa semana comemorativa. Parabéns mais uma vez e espero mais os próximos 5, 10, 15, 20. Isso mesmo. A gente fala assim, quantos anos? Muitos, vários né? Anos, Muitos anos. Obrigada, doutor André. Obrigado, Beijo, até a próxima.